Boa noite, irmãos. Graças a Deus do Senhor Jesus. Amém. Hoje é um dia especial, né, para as nossas irmãs, as que são mães. É interessante, eu não sei no resto do mundo, mas é interessante no nosso país que as pessoas do comércio, elas consideram o Dia das Mães como um segundo Natal, né? E o que é interessante é que a gente vê assim, a cidade todinha, né, as cidades em geral todinha se movimentando, e não somente por causa do comércio, né, mas muitas pessoas também que não moram junto com as mães, de cidade em cidade, as pessoas elas se locomovem para poder chegar e pelo menos esse dia, né, no domingo, no final de semana, poder visitar, né, e estar junto com as suas mães. E o que é interessante, assim, de uma maneira mais histórica, familiar, outra coisa interessante é que as mães elas detêm um poder sobre a família, sobre os seus filhos, sobre, né, a família celular em si, em que enquanto ela está viva ela consegue concentrar toda a sua família, né? Os filhos, os netos. Então, e quando ela está junto ou quando ela parte desse mundo, parece que assim a família se desintegra. É uma coisa interessante, né? Então a mãe ela tem uma capacidade, até mesmo por ela ser geradora, né? Ela tem uma capacidade de conseguir agregar aos seus familiares junto de si. Isso é uma coisa extremamente importante. Hoje nós vamos, né, em homenagem à mulher e às mães, vamos estar lendo ou falando alguma coisa sobre algumas mães que estão na Bíblia, na Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é interessante, ela não cita muitas mulheres, mas as poucas mulheres que são citadas na Palavra de Deus, elas se tornam muito importantes para a obra que Deus ele constrói através dos tempos. E eu vou pedir para vocês que vocês abram o livro de Mateus, no capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Vamos fechar novamente os nossos olhos. Vamos falar com Deus nesse momento, pedir para que Ele venha trazer entendimento aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por todas as coisas. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Obrigado, ó Deus, a glória pelos nossos irmãos que estão aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, por todas as mães aqui representadas aqui da Tua casa, ó Pai. Que nesse dia, ó Pai, apesar de estar se findando, ó Senhor, que seja um dia de bênçãos, ó Pai, na vida de cada um nesse momento, ó Deus. E pedimos ao Senhor, ao Teu Espírito Santo, que o Senhor venha trazer entendimento aos nossos corações, às nossas vidas, para que nós possamos cada vez mais, Senhor, nos aproximarmos de Ti, termos comunhão contigo, ó Pai, e ouvirmos a Tua voz que sempre nos orienta e nos direciona nas nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Amém. Interessante, não sei se vocês já ouviram, o capítulo 1 de Mateus ele fala sobre a genealogia desde Abraão até Jesus. E quando alguém chega e vai falar ou pregar sobre genealogia, a gente acha assim, o que é que tem para falar sobre genealogia? Quando você começa a ler o livro de Mateus, você vai ver no capítulo 1 que o escritor, o próprio Mateus, ele vai citar 42 gerações de homens desde Abraão até Jesus Cristo. Ele vai falar que Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve, né, os seus filhos, os seus 12 filhos, e Judá foi o escolhido. E aí ele vai traçar uma linha genealógica. O que é linha genealógica? Se você já ouviu falar sobre isso aí, ele sempre vai falar sobre a ramificação da sua família, desde o momento atual até as suas origens. Aqui ele trouxe desde a origem Abraão, que foi um homem chamado por Deus para ser pai de uma nação. E se vocês se lembrarem, quando Deus ele chamou Abraão, ele chegou e falou para Abraão, né, sai do meio da sua parentela e vai para o lugar onde eu tenho que direcionar a sua vida, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você será pai de muitas nações. Então, durante 42 gerações, aproximadamente 2.000 anos, tá? Uma geração, ela conta a geração nos tempos de Israel,
era contada mais ou menos por 40 anos cada geração familiar. Não é que os homens viviam 40 anos, mas 40 anos até chegar e deixa uma geração e passa a existir outra, né, dentro da sua maioridade. E aí ele conta uma história. A cada pessoa citada nessa Bíblia, nesse capítulo, ele pertence a uma história. E dentro dessa história, nós vamos ler e falar sobre 5 pessoas. 5 pessoas que são citadas aí. Interessante é que Mateus, só para vocês lembrarem, Mateus ele era um dos discípulos de Jesus, Mateus ele era judeu nato, e todos nós sabemos que o judeu, né, ele não dava muita importância para as mulheres, e a palavra de Deus, desde quando ela foi escrita, sempre prevaleceram homens que foram chamados por Deus, e dá a impressão de que as mulheres elas eram rejeitadas ou elas não tinham importância nenhuma. Elas sempre tiveram muita importância para Deus. E Mateus, por ele ser um judeu, né, um judeu que normalmente não fala sobre mulheres, fala sempre sobre homens, sobre os personagens masculinos e chamados por Deus, mas Mateus ele cita 5 mulheres dentro dessa genealogia. Não sei se vai dar tempo de falar sobre essas 5 mulheres, mas de 3 com certeza eu vou falar essa noite. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 1, eu só vou ler alguns versículos, tá? Porque não é o caso a gente chegar a falar sobre toda a árvore genealógica de Jesus. Mas começa no primeiro versículo, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 3: Judá gerou de Tamar, primeira mulher, a Pérez e a Zera. Versículo 5: Salmão gerou de Raabe, segunda mulher, a Boaz. Este de Ruth, terceira mulher, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Versículo 6: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Essa mulher não foi citado o seu nome aqui, mas o nome dela é Batseba. Versículo 16: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Olha só como é interessante o que nós podemos chegar e tentar entender um pouquinho da palavra de Deus. Quando a gente chega e lê, e muitas vezes eu me deparava com um texto desses, eu pensava, que tipo de pregação poderia sair? Várias pregações, depois com o tempo a gente descobre. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar dessas mulheres. É interessante, por que Mateus citou 5 mulheres? 3 especificamente com nome. Ele citou até Maria, mas Maria ela é um caso especial. Ela foi chamada por Deus, ela foi escolhida por Deus, né, para que ela pudesse gerar Jesus pelo Espírito Santo de Deus. E o anjo Gabriel foi quem conversou com ela, e depois o anjo Gabriel foi quem conversou com o seu marido, José, né? Depois nós vamos chegar nesse final. Mas a primeira mulher citada aqui, Tamar, de Judá. Não sei se você conhece a história de Tamar, mas Judá ele teve 3 filhos, Er, Onã e Selá. Esses 3 filhos de Judá, o primeiro deles, que se chamava Er, ele se casou com uma mulher chamada Tamar, que é a nossa personagem da Bíblia. Tá? Tamar ela era uma mulher cananita, uma mulher que habitava na terra dos cananeus. Naquela época ainda o povo de Israel ele estava ali ainda sendo formado por causa das 12 tribos de Israel. E o que aconteceu? Esse rapaz, esse filho que era o primogênito de Judá, ele era uma pessoa muito perversa. Por ele ser perverso, por ele ser um homem muito maldoso, Deus recolheu esse homem. E aí teve o segundo filho, né, o segundo irmão, o irmão do meio, né, que se chamava Onã. Ele foi cumprir a lei do levirato. O que significa a lei do levirato? Muitos pensam que o lei do levirato ele só começou a existir depois que Deus ele deu as leis para Moisés, mas esse costume do levirato já era um costume naquela época, naquela região, lá no passado. Por quê?
Quando o filho mais velho ele casava, se ele viesse a falecer, o irmão mais novo, ou os irmãos mais novos, eles eram obrigados, por causa da lei de levirato, de chegar e assumir essa mulher para eles serem marido, e aí a partir daí, todo e qualquer tipo de descendente que vier, ou todo filho que viesse a ser gerado por esse irmão, ele carregaria o sobrenome do irmão mais velho. Por que se chamava lei do levirato? Essa lei do levirato, ela se chamava dessa maneira porque a mulher que ela era considerada viúva, ela não tendo filhos, ela não tinha condições de se sustentar. Ela era uma mulher rejeitada pela sociedade, ela dificilmente se casaria de novo porque ela não era mais virgem, né? E aí o que acontecia? Era costume nos povos antigos fazer com que os filhos, os irmãos, né, os cunhados mais novos, eles se unissem, se fossem solteiros, lógico, eles se unissem a essa mulher para poder chegar e elas terem filhos, para que eles pudessem chegar e não sustentar as suas mães, porque eram crianças, mas cada um dos filhos, ou seja, a geração de homens, eles tinham uma herança do seu pai, ou seja, a herança de Judá, ele seria dividido entre os 3 filhos. Como o mais velho faleceu, a mulher não tinha direito. A mulher não tinha direito, dentro da linha de sucessão, de receber a herança do pai, tá? do sogro, no caso, né? Então, o que acontecia? Era por isso que o segundo irmão ficava, né, casava ou assumia o casamento do irmão mais velho, para que os filhos dele fossem do irmão mais velho, e aí eles recebessem a herança, e a mãe, né, no caso Tamar, ela pudesse chegar e ter o direito a ter a sua sobrevivência. Isso era costume dos povos antigos. Aí o que aconteceu? Provavelmente por questão de ciúme, inveja, toda vez que ele chegava e dormia com a sua esposa, ele, né, a palavra de Deus, ele diz lá que jogava a semente para fora. Ou seja, isso daí deixou Deus irado. Deus, ele não se agradou disso. Deus recolheu o segundo irmão. Aí o que aconteceu? Judá, com medo de chegar e perder o terceiro filho, o filho caçula. E o que acontece, né? Todo pai, ele quer ter uma posteridade. Então Judá, ele não tinha mais filhos. A esposa dele, a mãe dos 3 filhos, ela já tinha falecido. Ela não tem o nome citado na Bíblia. Judá, ele era um homem viúvo. E aí o que aconteceu? Com medo de perder esse terceiro filho, talvez por alguma desgraça, né? Porque ele considerava talvez que a perda dos 2 primeiros filhos fossem um peso de Deus sobre os filhos dele, e ele não queria perder esse filho caçula. O que ele fez? Ele fez uma coisa que não deveria. Judá, ele chegou e falou para sua nora, vai para a casa dos teus pais, fica lá junto com os teus pais até o terceiro filho, sei lá, ele chegar e ficar na idade adulta, e aí quando ele for adulto, você volta para ele, e aí você chega e você, né, se casa com ele para chegar e suscitar descendência do primeiro filho mais velho, o herdeiro. É um pouquinho meio complicado isso, mas irmãos, é só para vocês entenderem esse significado. O que aconteceu? O rapaz, ele chegou, cresceu, ficou adulto, e Judá não chamou essa mulher de volta. Se você chegar e for lembrar no livro de Gênesis, capítulo 2, Deus, ele chega e fala assim: o homem deixa a casa do seu pai, a mulher da sua mãe, a mulher deixa a casa do seu pai e da sua mãe, e os dois juntos eles vão chegar e formar uma nova família, ser uma nova carne. Ou seja, a partir do momento em que a mulher, ela chegou e deixou a casa dos seus pais, não importa o que viesse a acontecer, ela tinha que ser cuidada pela família de Judá, mesmo ela não tendo filhos. Ele nunca poderia chegar e ter devolvido essa mulher para a casa dos pais dela, porque a Bíblia diz, ele conhecia, Judá conhecia a palavra de Deus, porque o pai dele, o avô dele ensinava isso daí para eles. E aí o que aconteceu? Essa mulher indignada, com o tempo que passou,
E como lembra que eu falei que, né, a mulher já não era mais virgem, ela não iria conseguir casar novamente, mesmo porque ela se resguardou para esse terceiro filho. E aí o que aconteceu? Um dia em que Judá estava passando lá pelas terras onde ela morava, juntamente com seu pai, ela chegou e aprontou. Ela indignada com a situação, sabe? Ela querendo justiça. Ela fez uma coisa que não era certa, tá? Entendam bem, ela não fez uma coisa correta. O que ela fez? Ela se disfarçou de prostituta, foi se encontrar no caminho de Judá, quando ele estava passando lá com seu gado para vender o seu gado. Ele chegou e viu essa mulher, e ele chegou e foi se deitar junto com ela. O interessante é que essa mulher, ela engravidou. Ela tinha pedido, ele não tinha dinheiro com o que pagar, ela pediu algumas coisas pessoais dele, e depois, mais tarde, depois que ela, por alguns meses, os funcionários de Judá chegaram e falaram: tua nora, ela chegou e ela está grávida. Olha só que interessante, tua nora está grávida. Ele chegou e falou: que mulher injusta. Olha só como as pessoas pensam. Normalmente a gente gosta de olhar para o erro das outras pessoas, mas nós não olhamos para os nossos. Olhamos para as falhas dos outros e nós falamos: meu, que coisa feia você está fazendo. Só que ele não se lembrou da falha dele, porque ele mesmo tinha mandado essa mulher, a sua nora, para a casa dos pais dela, sendo que ela já tinha deixado de ser filha dos pais dela, porque ela passou a ser uma nova família com o filho de Judá. E ele se esqueceu disso daí e falou, e chegou e mandou os seus empregados pegarem essa mulher para matarem ela. Porque a lei de Deus, a lei que eles tinham lá na época, os permitia que uma mulher que caísse em adultério, ela fosse linchada, ela fosse morta. Aí quando os funcionários de Judá chegaram lá para pegar essa mulher e levar para a presença de Judá, ela chegou e falou: do homem que me deu estas coisas foi que eu engravidei. Quando eles pegaram e levaram para Judá, a cara dele caiu. Porque eram exatamente, sabe, as coisas que eram dele, que ele tinha dado como dote para essa mulher para depois pagá-la. E aí ele caiu em si, em consciência, e falou: mais justa é ela do que eu. Interessante que a palavra de Deus, ela diz o quê? De Judá com Tamar gerou Pérez, que foi o herdeiro da linha de sucessão. Essa mulher, ela não fez uma coisa que era certa, mas por causa do seu senso de querer justiça, ela, do modo que ela conhecia na época, não é que ela foi se vingar de Judá. Ela não foi se vingar de Judá, que é uma coisa muito estranha, né? Chegar e querer se vingar do sogro dela engravidando dele, uma coisa muito esquisita. Mas ela chegou e conseguiu chamar a atenção dele através desse erro. Por isso que ela foi colocada ali na palavra de Deus. Segunda, logo em seguida tem a segunda mulher, que se chamava Raabe. Olha só que interessante. Quando diz a palavra de Deus, ele fala assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe, a história dessa mulher, ela está lá no livro de Josué, capítulo 2 e capítulo 6. Quem era Raabe? Josué, ele foi um homem que foi colocado por Moisés e nomeado por Deus para chegar e continuar a caminhada de Moisés em busca da terra prometida. Josué, na hora que ele chegou, entrou na terra de Canaã, ele chegou e a primeira coisa que ele tinha que fazer era destruir uma cidade chamada Jericó. Jericó era uma cidade extremamente fortificada, ela era uma cidade murada em toda a sua volta, e esses muros, eles eram uma muralha de dar inveja para qualquer tipo de povo. Por quê? Porque essa cidade ninguém conseguia entrar dentro dela. E Josué, ele tinha como missão chegar e derrubar e destruir e acabar com essa cidade, porque a partir do momento em que ele destruísse essa cidade, isso daí serviria de exemplo para todos os povos que viviam nessa região, para eles começarem a enxergar quem era o Deus de Israel, para que eles pudessem enxergar
quem era o Deus que abriu o mar vermelho para que o povo de Israel pudesse passar pelo meio do mar. Josué, como é costume militar de qualquer pessoa, quando vai chegar e entrar em combate contra os inimigos, ele chegou e mandou 2 espiões para chegar e ver como é que era a cidade por dentro, porque ninguém sabia como é que era a cidade por dentro. Josué, o povo de Israel, ninguém sabia como que era essa cidade por dentro, como é que era o armamento, quantas pessoas tinham nessa cidade. Uma coisa ele sabia, ele tinha que acabar com essa cidade, porque Deus, sabe, era uma das primeiras missões que Deus ele tinha dado para Josué. Olha só que interessante, quando uma cidade é totalmente murada e uma pessoa ela chega e vai entrar lá para espiar essa cidade, espionar no caso, para ver como é que ela é, o que acontece com essa pessoa? Provavelmente ela vai ser descoberta, não é? Provavelmente as pessoas da cidade vão saber que essa pessoa não faz parte dela. Por quê? Uma cidade totalmente fechada, todas as pessoas que convivem lá dentro dessa cidade se conhecem. Para onde eles foram se abrigar? Eles foram na casa da pessoa mais rejeitada da sociedade que existia dentro dessa cidade. Eles foram se abrigar dentro da casa dessa mulher, Raabe. Ela era uma prostituta. Olha só como a gente começa a chegar e ler a palavra de Deus, e a gente chega e fala assim, e a gente começa a enxergar assim, como é esquisito e estranho o plano de Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz, Paulo ele chega e fala que Deus ele usa das coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Esses homens, quando eles entraram naquela cidade, eles pensavam, nós temos que nos esconder em algum lugar. E eles foram exatamente num lugar, eles foram se esconder exatamente numa casa onde essa pessoa não tinha moral nenhuma dentro da cidade. É óbvio que em nenhum lugar a prostituta ela é uma pessoa muito bem aceita. Essa pessoa, ela nem era, com certeza, ela nem era ouvida por ninguém por causa da profissão dela, né? Então, qualquer coisa que ela fosse chegar e falar para o pessoal da cidade, olha, tem 2 espiões aqui de Israel, né? Ninguém iria acreditar no que ela iria falar. Essa mulher, na hora que esses 2 espiões chegaram lá, ela os acolheu e ela chegou e falou para eles, eu vou esconder vocês aqui. Porque, apesar dela nem fazer parte desse povo, porque eu sei o que o Deus de vocês fez quando chegou e abriu o mar vermelho para o povo de Israel chegar e sair quando fugiu do Egito. Se conta na cidade até o dia de hoje, ela disse para eles. E ela falou, eu acredito. Agora eu vou pedir uma coisa, em troca desse esconderijo que vocês estão fazendo dentro da minha casa. Quando vocês voltarem, eu peço a vocês que vocês guardem a salvo a minha vida e a vida de toda a minha família. Quando ela falou de toda a família dela, irmãos, incluía pais, irmãos e todos os parentes que faziam parte da família dela. Agora vocês pensam o seguinte, será que uma prostituta, ela também era bem vista dentro da família? Provavelmente não. Mas ela, por amor à família dela, por amor que ela tinha pela família dela, não somente pela vida dela, porque ela podia se pedir somente para a vida dela, por amor à família, por amor à instituição de família, ela chegou e pediu para esses homens, quando vocês voltarem para entrar e invadir essa cidade, só quero uma coisa, que vocês me mantenham a salvo e não me executem, não me matem. Agora, olha só como era a fé dessa mulher. Ela morava dentro dessa cidade fortificada, mas ela sabia que o Deus que abriu o mar vermelho, ele tinha poder para fazer com que estas pessoas entrassem dentro dessa cidade. E essa cidade, irmãos, pelas escavações, pela arqueologia, falaram que realmente era uma cidade ao qual fazia inveja de qualquer tipo de povo, porque não tinha ninguém que conseguia entrar dentro daquele lugar. Não tinha ninguém que conseguisse derrubar aquela muralha. Não tinha ninguém que conseguisse penetrar dentro daquele lugar. Se vocês se lembrarem da história de Jericó, vocês sabem que foi Deus quem derrubou aquelas muralhas. E foi através de uma coisa meio doida.
sabe, de ficar quebrando vaso, tocar trombeta, começar a berrar, bater panela, sabe? Foi uma coisa meio maluca, mas quem derrubou a muralha de Jericó foi Deus, para que o povo pudesse entrar. E Josué, ele chegou e falou: aquilo que nós prometemos a vocês, nós vamos cumprir. Irmãos, o que aconteceu com essa mulher? Ela teve o direito. A palavra de Deus, ela diz lá no livro de Josué, no capítulo 6, que quando Josué, eles entraram para derrotar e acabar com a cidade, acabar com todo o exército, chegar e saquear toda a cidade, destruir totalmente aquele povo, a palavra de Deus, ela diz que ele deixou a salvo toda a família dela, e não simplesmente chegou e falou: não, nós não vamos matar vocês. Ele fez algo muito maior. Ele chegou e pegou toda essa família e levou para eles habitarem juntamente com eles, junto do meio do povo de Israel. Aí, irmãos, eu vou lembrar de uma história, que a palavra de Deus, ela diz que quando Jesus se apresenta nas nossas vidas e nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, a palavra de Deus, ela diz que do seu passado, dos seus pecados, Deus, ele não se lembra mais. Irmãos, essa mulher, ela passou a ter uma nova vida no meio do povo de Israel, e aí ela entra para essa história. Ela conhece esse homem chamado Salmão, e eles têm um filho chamado Boaz, que por coincidência é a parte da nossa próxima história, que vai falar de Ruth. Quem era Ruth? Ruth era uma moabita. Ruth era uma moabita que casou com um dos filhos de Elimeleque. Elimeleque, ele era irmão de Noemi. Noemi fazia parte da linhagem de Abraão, só que ela era mulher. Ela era mulher, ela fazia parte dessa linhagem. E o que aconteceu na história de Ruth? Ruth, ela havia se casado com um dos filhos de Elimeleque, chamado Quilion, e que por infelicidade, esse homem chegou e faleceu. E ela amava muito a sua sogra chamada Noemi. Ela conheceu a Deus através da sua sogra. A sua sogra, ela chegou e perdeu o marido, que foi Elimeleque, perdeu os 2 filhos que eles tinham, e ela ficou sozinha na vida. E olha só que interessante novamente. Uma mulher, quando ela fica viúva, ela não tem mais condição nenhuma de se sustentar, se ela não tiver filhos. Interessante que essa mulher, ela tinha bens, ela tinha propriedades em Israel. Quando ela chega e volta para Israel, ela tinha propriedades, mas ela não podia assumir porque ela era mulher. Se não tivessem um homem dentro da família dela para assumir as propriedades, essa propriedade que eles tinham seria dividido entre todos os outros familiares. Aí a gente pode pensar: nossa, mas como era injusta essa questão de propriedades? Mas isso daí era uma coisa que foi criada pelos antigos, e Deus também chegou e colocou isso daí, né? Que sempre fosse através de um homem, porque vocês podem perceber o seguinte, que desde quando nós nos conhecemos, né? Quem sempre carrega o sobrenome dentro de uma família é o homem, né? E isso daí é uma coisa que acontece, sempre aconteceu. Pode ser injustiça, mas isso era uma coisa que foi criada na época para chegar e facilitar a questão de bens e de propriedades e de heranças. E o que aconteceu? Ruth, ela não abandonou essa mulher. Interessante é que Ruth, por amor a Noemi já era uma mulher idosa, não tinha mais fonte de renda, não tinha mais marido, não tinha mais filhos, ela não tinha mais como sobreviver naquela época. Ruth, ela era nova, ela poderia muito bem voltar para a sua vida, para o meio do seu povo. Ela já era viúva, ela poderia tentar conseguir um outro casamento, tentar conseguir um outro marido e viver a sua vida. Mas ela aprendeu a conhecer e gostou muito dessa mulher, e através de Noemi ela conheceu a Deus. Até que o dia que chegou, e quando Noemi chegou e falou: não, volta para o teu povo, vai viver uma nova vida, vai tentar procurar um marido para você e ser feliz na sua vida, porque você ainda é muito nova. E Ruth chegou e falou:
não me force a voltar para o meu povo ou ir para qualquer outro lugar, porque para onde você for, eu for, aonde você for morrer, eu estarei junto. O seu Deus, Ele é o meu Deus. Que prova de amor! E olha só que interessante, nenhuma dessas mulheres ainda era mãe. Passaram a ser mães depois que elas se casaram e tiveram filhos. Ou seja, o fato de uma mulher ela ser mãe, antes dela ser mãe, na vida que ela tem, algumas qualidades que ela carrega, isso daí ela leva e transporta e ensina e transmite para todos os filhos. Depois teve lá a mulher chamada Batseba, que foi mãe de Salomão, e Salomão, quando ele chegou, ele era muito novinho, Davi estava para morrer, e quando Davi ele já estava à beira da morte, ele já estava nos seus últimos dias, apareceram várias pessoas dos filhos de Davi querendo herdar o seu trono, porque o trono, o reino de Israel era o reino mais poderoso que existia lá no passado. Existia até o chefe da guarda de Davi que queria chegar e herdar esse trono. E todo mundo querendo fazer a cabeça de Davi. Até que chegou um homem e falou para Batseba: vai falar com seu marido. Lembra ele que Salomão, apesar da idade que ele tinha, Salomão era uma criança. Lembra Davi que Salomão é o herdeiro legítimo de Deus. E foi ela quem chegou e foi falar com Davi. E quem era Batseba? Batseba foi aquela mulher que cometeu adultério juntamente com Davi. E além de cometer adultério, aí não foi ela, mas foi o próprio Davi, que chegou e mandou e cometeu o crime de homicídio, que chegou e mandou o marido dela na época, que ele cometeu esse adultério com Batseba, mandou o marido dela para o meio da guerra, sem nenhum suporte, para que ele morresse lá, e ele, obviamente, ele fosse inocentado do crime, porque Batseba estava grávida. E quando ela ficou viúva, Davi tomou essa mulher para si, e chegou e teve esse filho, e esse filho, Davi quis esconder para mostrar que era do ex-marido dela, mas o profeta Natan chegou e falou para ele, desmascarou ele. E Davi se arrependeu do pecado que ele tinha cometido, pediu perdão para Deus, ele teve esse filho, mas esse filho, quando ele teve, Deus ele chegou e falou: esse filho não vai viver, porque esse filho é fruto de pecado. E o que é interessante é que, de todas as mulheres que Davi ele teve, Deus escolheu Batseba para fazer parte da linhagem e dar Salomão para Davi, e fazer com que de Davi, porque Deus ele tinha prometido uma coisa para Davi, a mesma coisa que ele prometeu para Abraão, ele prometeu para Davi, só que de uma outra maneira. Deus ele chegou e prometeu para Davi que por causa do amor e por causa da fidelidade que Davi tinha para com Deus, Deus ele chegou e falou para Davi: nunca vai faltar rei da tua descendência sobre esse povo. E realmente nunca faltou, porque através de Salomão, toda a linhagem dos reis de Judá vieram da descendência de Davi. E a última mulher que apareceu nessa genealogia, que foi Maria, todos nós conhecemos essa história, é uma história conhecida de qualquer pessoa, porque a história do nascimento de Jesus Cristo, ela vem, chega e fala de Maria, e Maria ela foi escolhida por Deus para gerar Jesus. O interessante é que o anjo Gabriel, quando chega e vai falar com Maria, falando para ela que ela iria gerar o Filho de Deus pelo Espírito Santo, nós conseguimos enxergar o poder da Trindade nessa situação. A gente se lembra que Deus ele é o Criador de todas as coisas, o Espírito Santo é aquele que gerou dentro de Maria Jesus Cristo, e Jesus que nasceu, ele é aquele que foi o Salvador do mundo. O que todas essas mulheres têm em comum? Olha só que coisa interessante. Tamar é uma mulher que ela, por causa de justiça,
Se foi por causa de sobrevivência, irmãos, nós não sabemos. Mas por causa de justiça, ela chegou, foi uma vingança contra Judá? Pode até ser. Mas olhem só, que ela chegou e ela fez uma coisa errada, mas ela foi buscar justiça para com seu sogro, que não cumpriu a promessa para a vida dela. Raabe, por amor à sua família, pela fé que ela tinha num Deus que ela não conhecia, e faz dar inveja a muitos crentes por aí, porque um Deus que ela não conhecia, um Deus que ela não servia, um Deus que ela, não, que ela nem sabia quem era, mas por causa de um ato, de um milagre que Deus ele havia feito, ela chegou e começou a crer que existia um Deus maior do que aquele que havia sido ensinado para ela. Por causa desse Deus que ela ouviu falar, eu vou lembrar de Jó. Jó ele chegou e falou que quando ele teve encontro real com Deus, ele respondeu para Deus: antes eu te conhecia só de ouvir falar, e agora eu te conheço de andar contigo. Raabe, ela parece que era essa mulher, que a partir do momento em que ela viu aqueles espiões entrarem dentro da sua casa, que eram do povo de Israel, daquele povo de Moisés, aquele povo que atravessou o Mar Vermelho, ela chegou e falou: esse Deus, ele é grande. Ela chegou e ela começou a ver: se esse Deus botou essas duas pessoas aqui dentro da minha casa, é porque ele vai chegar e vai cumprir aquilo que eles estão falando, que é destruir essa cidade. E ela, por amor à sua família, ela pediu para que todo o povo, toda a família dela fosse salva por esse Deus que ela nem servia, que ela só conhecia de ouvir falar, só conhecia de ouvir dos seus filhos. E a terceira mulher, que tem o seu nome registrado na Bíblia, Ruth, é um dos maiores exemplos de uma mulher que teve amor, que teve carinho, que teve zelo e que cuidou de uma pessoa mais velha. Irmãos, hoje é um dia especial para o Dia das Mães, mas é um dia onde nós temos que pesar dentro do nosso coração, ou pensar dentro das nossas mentes, o quão importantes são essas mulheres na vida da gente. Eu particularmente eu não tenho mais mãe. E quem tem mãe viva, honre ou zele por essa mãe. Se você não zelar por ela ser a sua mãe biológica, que te botou nesse mundo, que você olhe para ela como uma pessoa idosa e que precisa de cuidados. Por quê, irmãos? A palavra de Deus, ela tem um mandamento que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma vida longânima por esse tempo. Sabe o que significa você ter uma vida longânima? Significa você ter uma vida abençoada. E para você ter uma vida abençoada, você precisa honrar os mais velhos. A gente vive num país onde a gente discrimina os idosos. A gente vive num lugar onde os filhos, depois que eles crescem, eles não estão mais nem aí com seus pais. Os filhos, eles crescem e eles acham que os seus pais, eles estão ultrapassados e não sabem mais de nada na vida. Só que olha que interessante, os pais, e principalmente as mães, são as pessoas que quando os filhos eles nascem, criam com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado, eles vão crescendo, as mães nunca abandonam, os filhos eles vão chegando e pegando na sua adolescência, o que eles fazem? Eles começam a chegar e se afastar dos pais e das mães, e a mãe continua sentindo isso daí, e a mãe sempre com aquele senso de proteção, até depois que eles crescem, eles se tornam adultos, homens, mulheres, formados, começam a ter a sua vida, então a ter a sua independência. O que vai acontecer com esses filhos? Cada vez mais eles se afastam dos pais. Porque a Bíblia não ensina isso daí.
A Bíblia, quando chega e fala para a gente honrar os nossos pais, ela nos ensina a sempre cuidar dos nossos pais. Quando fala honrar, é zelar. E o que é interessante, nós vivemos num tempo, ou já de muitas décadas, ou já de muito tempo, vivemos, sabe, e ouvimos e testemunhamos pessoas chegarem e falar o seguinte: quantos e quantos idosos eles se sentem abandonados, solitários, largados pelos filhos, jogados no canto. Agora, quando os filhos estão numa pior e precisam de um socorro dos pais, ou de um socorro financeiro, a primeira pessoa que eles correm atrás de quem? São desses pais, que tanto eles rejeitaram na vida. Irmãos, tem um ditado que diz que o mundo dá voltas, né? Tem um ditado que diz que o mundo ele dá várias voltas e sempre cai no mesmo lugar. E a gente sempre vive as mesmas histórias sempre. A gente sempre chega e ouve, partilha e compartilha, e a gente participa das histórias, onde geração após geração, parece que é uma coisa que sempre vai e vem, sempre vai e vem, e as pessoas nunca acreditam. Ou elas nunca dão crédito. Essa história que vai de Abraão até Jesus Cristo, onde Deus ele pegou alguns versículos, usando Mateus, para chegar e falar somente dentro de um capítulo, onde ele só nomeou uma pessoa, ou talvez duas, né? No caso dessas 5 mulheres, elas foram citadas em cada um dos seus maridos. Deus ele conta numa história de 2000 anos, um propósito que ele teve desde o dia que ele fez a promessa para Abraão. Se a gente vai para o livro de Lucas, Deus ele já chega e pula isso daí para mais de 2000 anos, praticamente, quase 4 anos, de 3.500 a 4.000 anos. O livro de Lucas ele traz a genealogia desde Adão até Jesus Cristo. E Deus, lá em Gênesis, no capítulo 3, Deus ele já havia prometido que ele ia enviar alguém que ia destruir Satanás. Lá em Gênesis, no capítulo 3. Aí a gente pensa o seguinte: a gente ouve as coisas acontecerem e a gente não dá crédito. A gente mesmo participa nessas coisas, porque a gente chega e muitas vezes dentro da nossa cabeça, quando nós somos jovens, não que eu também fizesse isso daí, mas eu sempre eu tentei honrar da melhor maneira os meus pais. Mas quando eu falo a gente no geral, é que a gente ouve muitas histórias e muitas pessoas que rejeitam seus pais na sua juventude. Só que vai passando o tempo, a gente percebe o seguinte: o pai e a mãe estão velhos, eles estão acabados, não prestam para mais nada, e os filhos às vezes eles chegam e falam: só falta morrer, para a gente chegar e pegar os bens que eles têm para a gente dividir entre nós. Ou enquanto eles estão vivos, eles vão lá e usam a aposentadoria deles para fazer empréstimo, para chegar e muitas vezes resolver o problema que é dos filhos, um problema que os próprios filhos causaram. Só que tem uma coisa: a gente, em toda a história da humanidade, aqui fala da genealogia de Jesus, mas existem várias pessoas que foram usadas por Deus, e muitas vezes a gente pensa o seguinte: essa pessoa não presta, porque ela faz isso, isso e isso. Olha só, Tamar, ela chegou e enganou seu sogro para chegar a ter um filho dele. Raabe, ela era prostituta. Noemi, ela fazia parte de um povo que era amaldiçoado por Deus. Por quê? Porque o povo moabita era um povo que nasceu através do incesto, da filha de Ló com Ló. Batseba é uma mulher que adulterou com Davi. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Todos nós, sem exceção, Deus ele tem um propósito, um plano de vida para cada um de nós. A gente querendo ou a gente não querendo, na nossa vida, Deus vai usar a gente para cumprir aquilo que Ele tiver que cumprir. Agora, uma coisa
é a gente chegar e mesmo errando, a gente chegar e a gente se ajoelhar e dobrar os nossos joelhos para Deus. Toda vez que a gente errar, pedir perdão e pedir para que Deus, Ele nos use para cumprir aquilo que Ele precisa cumprir. Queira a gente não, queira nós, ou não querendo nós, Deus Ele vai fazer. Deus Ele não se preocupa com o tempo. Você pensa o seguinte, quando você chega e você olha a história de cada um desses homens que está registrado em Mateus capítulo 1, você pensa, o que são 2000 anos? Nada. 2000 anos não é nada para quando você lê um livro de história. Agora, quando você está vivendo, quando você faz parte desses 2000 anos, quando você está sofrendo, quando você está sendo perseguido, quando você está sendo abençoado, aí você pensa o seguinte, como é curta essa nossa vida. E como o mundo dá voltas, e quando a gente não cumpre a vontade de Deus, a gente cai sempre no mesmo lugar. Agora, quando a gente cumpre a vontade de Deus, pode ter certeza de uma coisa, Deus Ele alegra o nosso coração, Deus traz paz no nosso coração, nós conseguimos sentir o amor e a misericórdia dEle sondando e rondando as nossas vidas, e nós, mesmo no meio de toda agitação e de toda tribulação que nós podemos viver na nossa vida, conseguimos sentir a presença de Deus nas nossas vidas. Por isso foi que Mateus, muita gente pensa, sabe, quando a gente chega e fala de Deus, Deus Ele só vai colocar coisa bonita na Bíblia. Deus não vai colocar. Deus vai colocar as coisas necessárias para mostrar para o homem e para a mulher o quanto nós somos pecadores. E para mostrar que Deus, apesar dos nossos erros e das nossas falhas, Ele continua sendo fiel à sua palavra. Deus Ele é fiel à palavra dEle, Deus Ele é fiel àquilo que Ele nos fala, e Deus Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, independente se nós vamos atrapalhar o caminho dEle ou não. Ele vai nos usar, ou Ele vai usar outras pessoas para cumprir aquilo que nós temos que cumprir. Todas essas mulheres, elas tinham um propósito na vida. Elas queriam, ou elas tinham amor, ou elas tinham zelo para as pessoas que conviviam com elas. E por causa disso, Deus as usou para o seu propósito maior, que através dos tempos foi cair em Jesus Cristo. Olha só como Deus Ele é perfeito em todas as coisas. Nós não nos atentamos a esses detalhes. Muitas vezes nós olhamos e quando você chega e você lê esse primeiro, aliás, eu não sei se você já chegou a ler direitinho esse primeiro capítulo de Mateus, que só fala nome de pessoas. Ele cita assim meio que, sabe, parece que é uma coisa meio de desinteressada. Ele cita essas 3 mulheres com nome, a outra sem nome e a outra Maria, que todo mundo sabe, e muita gente venera essa Maria, mas ela foi usada por Deus, ela foi agraciada por Deus. Mas Deus, sabe, Ele colocou essas mulheres para mostrar que Deus é Deus, para mostrar que independente da gente chegar e fazer ou não a vontade dEle, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu na vida da gente. Agora, o que a gente prefere? Cumprir a vontade de Deus ou a gente cumprir a nossa vontade? Vivemos um tempo em que, se nós perguntarmos para as pessoas, principalmente as que são crentes, elas vão falar o seguinte: eu quero vencer a vida. Quase todos os crentes vão falar isso daí. Qual é o crente que vai falar assim? Eu quero fazer a vontade de Deus. Irmãos, tem tanto crente que chega e fala que quer fazer a vontade de Deus, e na hora que você vai ver a vida dessa pessoa lá fora no mundo, é uma vida tão torta, é uma vida tão sem compromisso com Deus,
Que as pessoas lá fora do mundo, elas vão chegar e olhar para a gente ou para essas pessoas e vão falar: que diferença faz a pessoa ir para a igreja e não ir para a igreja? Então, quando falam em fazer a vontade de Deus, nós temos que cumprir, ou pelo menos nos esforçar para cumprir essa vontade de Deus. Fica aí isso que está escrito na palavra de Deus acerca dessas mulheres. Depois vocês olhem lá, livro de Josué, capítulo 2 e capítulo 6, livro de Gênesis, capítulo 38, que fala de Tamar, Josué vai falar de Raabe. No livro de Ruth, você lê ele todinho, são 4 capítulos. Leiam essas 3 histórias dessas mulheres e vê, sabe, o que elas viveram na vida delas. E tentem encontrar, e tentem sentir no seu coração como que era o senso de justiça, o senso de fidelidade, o senso de amor, o senso de carinho, o senso de misericórdia dessas mulheres. Você vai ver e você vai chegar e você vai sentir muita coisa de que muitas vezes nós ficamos muito longe de Deus por causa da vida que nós levamos. E se nós conseguirmos nos aproximar um pouquinho mais de Deus, nós vamos conseguir contemplar a glória dele sobre a nossa vida através do Espírito Santo que ele colocou no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir o capítulo de o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, hoje é dia de ceia do Senhor. Vamos participar da ceia do Senhor. Eu quero chamar aqui à frente os nossos irmãos, a nossa irmã Ivonilde, o nosso irmão Antônio, que vão nos ajudar a distribuir os elementos da ceia. Novamente, irmãos, a ceia do Senhor, como de costume, todo segundo domingo do mês nós celebramos a ceia do Senhor para cumprir uma ordenança de Jesus e para que também nós nos lembremos que muitas vezes nós nos esquecemos que a volta de Jesus ela está próxima. Não apenas em anos, não apenas em tempo, mas nós temos que chegar e anunciar a morte de Jesus para as nossas vidas. A gente tem que chegar e viver sempre isso daí, sempre lembrar que Jesus ele morreu na cruz pelas nossas vidas, mas que ele chegou e ressuscitou e que ele está no céu e que ele está somente aguardando uma ordem de Deus, um falar de Deus. Vai, e Jesus ele vem aqui para chegar e buscar as nossas vidas, o seu povo, que o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida, para que nós possamos mudar e sair desta habitação, para que nós possamos viver na eternidade com Ele. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo ele escreve o seguinte: porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, o texto da ceia é um texto em que nós devemos sempre refletir, não somente como pessoas, não somente como membros do corpo, mas também como igreja do Senhor, como no caso nosso, a Igreja Batista em Lençóis Paulista, em que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós como irmãos, nós como membros, nós fazemos parte daquilo que Jesus ele chamou de igreja. Igreja que é o quê?
Igreja é a chamada noiva de Cristo, igreja é aquele corpo, é a noiva que Jesus ele vai chegar e voltar para buscar e levar para o céu. Só que a igreja não é a igreja visível. Não é a igreja que simplesmente declara Jesus como Senhor e Salvador dele. A igreja que Jesus ele vai levar para o céu é aquela igreja que a gente chama de igreja invisível. O que é a igreja invisível? É a igreja daqueles que professam verdadeiramente, de coração, que Jesus é Senhor. Daqueles que têm essa certeza que Jesus, o dia que ele se apresentou na vida deles, falando que ele é Deus e que nós o aceitamos como nosso Salvador, esse Jesus que prometeu uma coisa, somente uma coisa, que é aquilo que ele prometeu para o ladrão que morreu junto com ele naquela cruz do Calvário. Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Aquele homem já está com Jesus no paraíso. Nós estamos aqui ainda batalhando nessa vida. Nós temos que batalhar nessa vida, mas com uma certeza. Aconteça o que acontecer com a nossa vida, aconteça o que acontecer com o nosso corpo, o nosso coração, a nossa alma, ela pertence a Jesus. E o que acontecer com a vida da gente aqui nesse mundo não interessa, mas que nós tenhamos essa certeza de que o dia que Jesus voltar para cada um de nós, seja na morte, ou seja na vida gloriosa dele, o dia que ele voltar, nós tenhamos essa certeza. Aconteça o que acontecer, nós faremos parte dessa igreja que ele vai levar, a igreja invisível. Por que eu falo invisível? Porque o coração de cada um de nós só Deus conhece. O coração de cada um de nós somente o Senhor sabe como está. O coração de cada um de nós é o único que pode responder se nós cremos e acreditamos e temos a certeza que Jesus é Senhor. Muitas vezes a nossa boca fala, mas o coração não acredita. Agora, quando o nosso coração tem essa certeza, irmãos, nada, nem ninguém, como diz a palavra, nem potestade, nem inimigo nenhum consegue vencer as nossas vidas, porque nós já somos mais do que vencedores através de Cristo Jesus, o nosso Rei e o nosso Senhor.